Bom, vamos lá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bom? Pessoal, vamos começar. Conforme eu havia comentado com vocês aí na última aula, na semana passada, hoje eu vou resolver esse último exercício com vocês, envolvendo aqui a equação da continuidade, tá? E aí, pessoal, na sequência, nós começaremos aqui a estudar, né? Eu vou começar a definir para vocês a equação da energia, tá bom? Só que antes de resolver, antes de definir, tá, pessoal, a equação da energia, né, que eu vou apresentar para vocês a equação da energia com as 6 hipóteses simplificadoras de Bernoulli, tá? Eu só vou finalizar aqui com esse exercício, tá bom? E aí nós já abriremos aí um novo tema, tá bom, pessoal? Ok? Sim, Juan, seria o conteúdo 3, né? Seria o início aí do capítulo 3, para quem está acompanhando lá com a apostila de fenômenos de transporte, tá bom? Tá? Só que antes de fazer isso, pessoal, só vamos fechar aqui esse tema, que é a equação da continuidade, tá ok? Só fechar esse tema aqui com esse último exercício aqui, tá legal? Tudo bem? Bom, pessoal, esse último exercício, então, que eu gostaria de resolver aqui com vocês, tá? Ele faz parte lá dos módulos, né, da disciplina online, tá? Então, ele é o exercício 9 do módulo 4 da disciplina online, tá bom? Pessoal, vamos lá. O enunciado, ele diz assim: o sistema hidráulico ilustrado abaixo opera com um fluido de massa específica igual a 600 kg por metro cúbico. E sabe-se que há um vazamento. Daí ele pede, determine a despesa diária, daí ele quer essa despesa em reais, né? Com fluido vazado, sabendo que seu custo é de 5 centavos de real por quilograma, tá bom? Aí são dados ali, a velocidade aqui na seção A, 2 metros por segundo, né? A área aqui da seção A, 25 centímetros ao quadrado. A velocidade aqui, pessoal, na seção B, 1,9 metros por segundo. A área aqui da seção B, 30 centímetros ao quadrado, né? E se nós olharmos aqui, na entrada, né, seria aqui pela tubulação de entrada, né, nós teríamos aqui nessa tubulação uma área de 20 centímetros ao quadrado e a velocidade média aqui nessa seção de escoamento sendo igual a 6 metros por segundo, né? Então, pessoal, e ele indica aqui, se nós olharmos, logo aqui após a seção A, né, essa bifurcação, essa ramificação que tem aqui para a seção A, ele mostra aqui que há um vazamento, né? Há uma parte aqui do fluido, né? Escoando aqui, houve um furo aqui na nossa tubulação, né? E o fluido, ele está escoando, ele está vazando aqui por essa seção, né? Está tendo uma perda aqui no nosso escoamento, legal? Então, pessoal, dadas aí essas condições, ele quer saber qual é a despesa diária, né, com fluido que está vazando aqui por esse furo, né, na lateral aí da nossa tubulação. Onde ele fala, né, que o custo aqui desse fluido, né, é de 5 centavos aqui de real por cada quilograma, né, de fluido que a gente acaba perdendo aqui por esse furo na nossa tubulação. Tudo bem? Tá? Então, nós temos aqui a tubulação principal, seria aqui a entrada, né, de área igual a 20 centímetros ao quadrado. Nós teríamos aqui a saída, né, a tubulação de saída aqui, ele está chamando aqui de A, né, onde ele fala que essa tubulação A, ela tem uma área de 25 centímetros ao quadrado
e o fluido escoa por essa seção com uma de 2 metros por segundo. Nós temos uma outra saída aqui, ó, pela seção B, né? Onde ele fala aqui, ó, que a área da seção B é de 30 centímetros ao quadrado e a velocidade média do movimento aqui em B é de 1,9 metros por segundo. Tudo bem? Vamos lá? Bom, pessoal, primeira coisa, né? Eu já trouxe direto para cá, mas lembram, nós precisamos aqui, pessoal, no início desses exercícios, né? Sempre responder aqui uma primeira pergunta, né, pessoal? Lembrar que, como é que está esse fluido, hein, pessoal? Como é que está o comportamento? Como fluido compressível ou incompressível, hein, pessoal? Como é que nós vamos avaliar aí o comportamento desse fluido, hein? Como é que eu considero esse comportamento aqui, pessoal? Compressível ou incompressível? Ah, isso aí, Isabela. Isso aí, Juan. Incompressível, né? Por que incompressível? Pessoal, lembrem, quando nós analisamos aqui o enunciado do exercício, né? Então, nós temos que olhar sempre aqui as informações a respeito da massa específica e do peso específico desse fluido, né? Quando nós olhamos aqui para esse enunciado, ele não fala aqui em variação de massa específica ou em variação de peso específico, né? Ele simplesmente fala, olha, o sistema hidráulico ilustrado abaixo opera com fluido de massa específica igual a 600 kg por metro cúbico. Ponto. Não fala mais nada. Não fala, por exemplo, olha, na seção B, a massa específica é de 500 kg por metro cúbico. Na seção A é de 400 kg por metro cúbico. Ele não fala nada disso, né, pessoal? Ele simplesmente fala, olha, opera aí com fluido de massa específica igual a 600 kg por metro cúbico, ponto. Então, quer dizer, ele não dá nenhuma informação, né, de variação de massa específica ou peso específico. Legal? Então, pessoal, nesse caso, né, analisamos aqui o comportamento, né, e admitimos esse fluido como sendo incompressível. Tudo bem, pessoal? Ok? Bom, pessoal, respondida aí essa primeira pergunta, né, essa primeira questão, então, vamos aí para a nossa análise, né? Vamos lá. Como o fluido é incompressível, então, o que nós temos aqui, pessoal? Pela equação da continuidade, né, sendo aqui o fluido incompressível, nós podemos admitir que a somatória das vazões em volume de entrada será igual à somatória das vazões em volume de saída. Correto, pessoal? Agora, se nós olharmos aqui para o desenho, ó, vamos lá. Pessoal, aonde que nós temos a admissão, a entrada do fluido, né? Se nós olharmos, nós temos aqui, essa seção aqui, ó, que tem a área de 20 centímetros ao quadrado, né, pessoal? Como sendo aqui a nossa seção de entrada, né? Olha lá, ó, por onde o fluido chega aqui, e aí ele vai atingir aqui essas ramificações, né? E nós teríamos quantas saídas aqui, pessoal? Ó, a saída pela seção A, nós temos aqui a saída pela seção B, e aqui, pessoal, como está ocorrendo um vazamento, também é uma seção de saída, né? Uma vez que o fluido está saindo aqui do nosso volume de controle. Tudo bem? Então, nós teríamos uma tubulação principal, que é essa aqui, uma entrada, onde o fluido está sempre admitido aqui no volume de controle. Teríamos três saídas, ó, pela seção A, pela seção B, e aqui é onde houve o furo, né, por onde o fluido está vazando. Tudo bem? Ok? Pessoal,
Então, nós teremos, ó, a vazão em volume na seção de entrada sendo igual a vazão em volume em A, mais a vazão em volume da seção B, mais a vazão em volume ali, ó, que está ocorrendo aqui por esse furo, né, onde há o vazamento. Ok? Tudo bem? Agora, pessoal, vamos lembrar o seguinte, né? De acordo com os dados que foram fornecidos, como é que nós vamos trabalhar com essa vazão em volume? Se nós olharmos, ele deu o quê? Ó, a velocidade do escoamento, né? E a área da seção de entrada. Está aqui. Velocidade 6, área 20 centímetros ao quadrado. Ele deu aqui a velocidade do escoamento pela seção A, a área da seção A. Ok? Ele deu aqui, ó, a velocidade da seção B, a área aqui da seção B. Então, pessoal, se nós olharmos, ele forneceu as velocidades e as áreas das seções de análise. Então, nesse exercício, está mais fácil trabalhar com a relação, né? Velocidade vezes área, né? Nós temos que lembrar, ó, vazão em volume, velocidade média vezes a área, né? Da seção transversal ao escoamento. Tá ok? Tudo bem? O que nós temos? E aí um detalhe, né? Nós temos que tomar cuidado aqui com as unidades. Pessoal, lembra o seguinte, as áreas estão em centímetro ao quadrado. Como a velocidade ela é dada em metro ao quadrado, tá? Então, nós vamos trabalhar, desculpem, a velocidade ela é dada em metro por segundo, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com a área em metro ao quadrado. Tudo bem? Lembrando, pessoal, 1 metro ao quadrado, né? É igual a 1 vezes 10 à quarta, né? Lembrem, 1 metro quadrado, 10.000 centímetros ao quadrado. Ou seja, se nós pegarmos a relação, nós temos aqui, ó, que 1 centímetro ao quadrado é equivalente, né, a 1 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, se nós temos aqui 25 centímetros ao quadrado, é o mesmo que 25 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado. Né? Ó, 30 centímetros ao quadrado é o mesmo que 30 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado. Tá? E a mesma coisa aqui com essa área A, né, pessoal? 20 centímetros ao quadrado é o mesmo que 20 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado. Tudo bem? Ok? Bom, pessoal, então é o seguinte, ó, se nós colocarmos aqui a área, né? Então, nós temos aqui, ó, a velocidade aqui na seção de entrada, né? 6 metros por segundo, a área 20 centímetros ao quadrado, lembrem, é o mesmo que 20 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado. Legal? Isso vai ser igual velocidade na seção A, 2 metros por segundo, vezes a área da seção A. Olha lá, pessoal, ó, 25 centímetros ao quadrado, 25 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado. Ok? Na seção B, ó, a velocidade 1,9 metros por segundo, a área dele 30 centímetros ao quadrado, 30 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado. Tudo bem? Mais a vazão em volume aqui, por onde está ocorrendo o vazamento. Legal? Ó, pessoal, então teremos, né, 6 vezes 20 vezes 10 a menos 4, dá 120 vezes 10 a menos 4. Aqui, ó, pessoal, 2 vezes 25 vezes 10 a menos 4, 50 vezes 10 a menos 4. E aqui, 1,9 vezes 30 vezes 10 a menos 4, 57 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Ó, pessoal, se nós somarmos aqui, né, 50 mais 57,
107. Passando aqui para o lado esquerdo da igualdade, né? Então, teremos, ó, 120 vezes 10 a menos 4, menos, né? Aqui, ó, 50 mais 57, né? 107. Então, menos 107 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Ou seja, pessoal, a vazão em volume aqui, ó, por onde o fluido ali está escoando, né? Pelo vazamento, seria igual a 13 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Tudo bem, pessoal? Então, ó, nós temos aqui, ó, pessoal, escoando aqui por esse furo aqui, né, na nossa tubulação, tá? Então, nós temos aí um fluxo em volume de 13 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. É o que está escoando por aqui, ó, pessoal, por onde houve aqui esse furo, né, na parede aqui da nossa tubulação. Tá legal? Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Ok? Tá? Então, pessoal, agora, ele quer saber o seguinte, né? Qual é, né, o custo diário com esse fluido, né, que está vazando aqui, ó. Quer ver, ó, pessoal? Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Então, ele quer saber, ó, qual é a despesa diária com o fluido que está vazando aqui pela parede aqui, ó, da nossa tubulação. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ó, nós sabemos que nós temos um fluxo em volume aqui, ó, pela parede, vazando aqui, ó, estamos perdendo, né, um fluxo em volume aqui de 13 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Agora, ocorre o seguinte, pessoal, ele deu o custo diário em função da massa. Ele nos informou lá, olha, o custo, né, ele é de 5 centavos por cada quilograma de fluido que nós perdemos, que nós deixamos escapar aqui por esse vazamento. Tudo bem? Então, pessoal, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu sei que a cada segundo estamos perdendo aqui um volume, né, equivalente a 13 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos aí desse fluido, né? Um volume, né, de 13 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos, ok? Agora, como é que eu faço para relacionar aqui, ó, esse volume que nós temos, que nós sabemos que está escapando a cada segundo, como que nós podemos relacionar isso com a massa, pessoal? O que dá para fazer aí? Ah, legal, Nelson. Isso aí, Ivan. Descobre a vazão estimada, né? Multiplica pela massa específica, né, Nelson? Isso aí, pessoal. Vamos lá, então? Ó, tendo a vazão em volume, dá para relacionar com a vazão em massa. Lembra o seguinte, pessoal, ó, vazão em massa, ela é igual à massa específica do fluido vezes a vazão em volume. Não é isso? Ó, vazão em massa, massa específica do fluido vezes a vazão em volume. Ou seja, ó, a vazão em massa, nós temos aqui a massa específica do fluido foi dada, 600 quilogramas por metro cúbico, a vazão em volume também foi dada, ó. Foi dada não, né? Nós calculamos, né? 13 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, ok? Ou seja, pessoal, qual está sendo aí o fluxo em massa, né? Que está ocorrendo aqui, ó, pela parede desse conduto. Pessoal, nós estamos perdendo aqui, ó, a cada segundo, uma massa aqui, ó, equivalente a 0,78 quilogramas. Tudo bem? Então, pessoal, nós estamos aqui perdendo aí a cada segundo um fluxo aqui em massa equivalente a 0,78
quilogramas. Tudo bem? Ok? Agora, pessoal, ele pede a despesa diária. Então, o que nós precisamos fazer aqui, ó? O custo. Nós temos aqui, ó, 0,78 quilogramas por segundo. Nós sabemos, pessoal, que cada quilograma aqui, ó, de fluido que é desperdiçado, ele tem um custo aqui de 5 centavos de real. E, pessoal, como ele pediu por dia, vamos pensar o seguinte, ó, nós temos aqui esse fluxo a cada segundo, né? Agora, vamos pensar aqui, um dia tem 24 horas, não é isso? Um dia, 24 horas. Cada hora, 60 minutos. Cada minuto, 60 segundos. Puxa vida, pessoal, então um dia tem quantos segundos? Olha lá, ó. Lembrem que um dia nós temos aqui 86.400 segundos. Olha aí, pessoal, observem que nós temos um fluxo de 0,78 quilogramas a cada segundo, ok? Cada quilograma desperdiçado aqui, ó, equivale a uma despesa de 5 centavos de real, tudo bem? E como ele pede a despesa diária, nós temos que pensar o seguinte, um dia tem quantos segundos, né? Nós temos que pensar, olha, um dia 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Então, quer dizer, em um dia, se nós pegarmos aqui em 24 horas, nós temos aqui o equivalente a 86.400 segundos, né? Então, em um dia, nós temos aqui 86.400 segundos, tá? Então, aqui, ó, pessoal, portanto, ó, se nós fizermos aqui a multiplicação, o que nós temos? Ó, quilograma, né? Na multiplicação, ó, segundo, vai eliminar ali, ó, quilograma, segundo. O que vai sobrar aqui, pessoal, após a multiplicação? Ó, o custo a cada dia, né? Então, nós teremos, ó, 0,68 vezes 0,5 vezes 86.400, tá? Então, pessoal, esse vazamento aqui, ó, pensando aí num processo, né, acontecendo aqui 24 horas por dia, né? Então, nós teríamos aqui o custo equivalente a 3.369,60 reais a cada dia. Olha só, pessoal, então, um pequeno furo aqui, ó, na nossa tubulação estaria aí gerando um custo diário para nós aqui, equivalente a 3.369,60, né, reais. Olha aí, pessoal, a nossa despesa diária aí com esse vazamento, né? Pensando aí, ele ocorrendo aí 24 horas aí, né, ao longo do dia inteiro, dia, noite, né? Virando aí as 24 horas. Ok? Seria um custo absurdo, né, pessoal? Às vezes nós não damos muita atenção, tá? Mas tá, pode gerar aí esses vazamentos, geram custos absurdos, né? Tudo bem? Uhum. Tudo bem, pessoal? Pessoal, dúvida aqui, tá? Eu quis resolver esse exercício com vocês, pessoal, porque ele foge um pouquinho, né, daquele padrão que a gente estava trabalhando, traz aqui um cálculo diferente, né? E tudo bem? Dúvida, pessoal? Tranquilo? Ok?
Tá bom, tá? Então, pessoal, esse era o último exercício que eu queria fazer com vocês aqui, envolvendo a equação da continuidade, os conceitos de vazão. É lógico, pessoal, o próximo tema que nós vamos começar a trabalhar agora, a equação da energia, nós vamos ainda, trabalhar, ter que calcular vazão em volume, vazão em massa, tá bom? Mas ali o foco maior estará no balanço de energia, tá? Nesse exercício aqui, nesses exercícios, né, melhor dizendo, desse capítulo 2, nós trabalhamos os conceitos do balanço de massa, do princípio da conservação de massa. A partir de agora, pessoal, nós começaremos a trabalhar com o princípio da conservação de energia, tá bom? Balanço de energia. E junto, pessoal, nós vamos trabalhando em paralelo lá com termodinâmica, né? Com aquele tema que nós começamos a trabalhar semana passada, que foi do primeiro princípio da termodinâmica, né? Aquela relação entre calor, trabalho e variação de energia interna, tá bom? E lá também é um balanço de energia, tá? Tudo bem? Legal? Pessoal, alguma pergunta nesse exercício 9 aqui do módulo 4, lá das disciplinas online? Tudo bem? Tranquilo? Oi, Ivan, eu não consegui colocar lá ainda, Ivan, mas na hora do intervalo eu coloco os slides lá, tá bom, Ivan? Tá? Da próxima aula. Eu vou começar ela agora, aí no intervalo eu coloco lá para vocês, tá? Lá na pasta, tá bom? Uhum. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Uma vez que nós finalizamos aqui o tema, aqui, pessoal, tem mais 2 exercícios. Depois, se vocês quiserem tentar fazer com calma, tá? Tem eles resolvidos, se vocês compararem, tá bom? Tá? Tem esses dois aqui. Tá? Se vocês quiserem depois fazer com calma, se tiver alguma dúvida, podem perguntar, tá, pessoal? Mas se vocês têm a resolução aqui, tudo direitinho, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, já que nós aqui estamos fechando o capítulo 2, tá bom? Então, nós teremos aí as tarefas aqui do capítulo 2 para entregar, tá? Então, pessoal, eu estou colocando aqui, ó, para vocês um prazo até o dia 25 de abril, final desse mês aqui, tá, pessoal? As tarefas do capítulo 2, tá bom? Vitor, não tem jeito. Ó, pessoal, no capítulo 2, ele tem um pouquinho mais aqui, ó, de tarefas, tá? Então, ele trabalha aqui com 9 exercícios, tá bom? Ele vai aqui, ó, da página 59 até a página 75. Lembrando sempre, pessoal, que é um exercício por página, tá bom? É um na página 59, um na página 61. Já está liberado, Marcos. Já está liberado. Tá? Eu criei a pasta ontem, tá, Marcos? Eu acho que já está liberado. Tá bom? Está criado, né, Juan? Uma pergunta. Juan, o capítulo 3, eu acho que são 2 tarefas só. Tá bom? Pessoal, eu estou colocando aqui até o dia 25/4 pelo seguinte, senão ele encavala, tá, pessoal, com o capítulo 3. Puxa. Deixa eu voltar aqui. Senão ele encavala depois, pessoal, com o capítulo 3 e logo já vem o capítulo 4 também, tá? Tá bom? Mas vamos deixar esse prazo primeiro, pessoal. Se alguém tiver problema, depois a gente conversa mais lá próximo da data. Tá bom? Tudo bem? Porque, pessoal, nós temos 9 exercícios. Hoje, que dia que é? Hoje é dia 12. 13 dias. Pensa bem, pessoal, se organiza. Faz um exercício por dia, ó, dá tempo, tranquilo. Não precisa fazer todos de uma vez. Faz um hoje, outro amanhã, tá bom? Legal? Tá bom? Tá, Lucas? Se tiver algum problema, alguma coisa, depois
a gente lá na frente conversa de novo, tá? Legal? Pessoal, deixa eu só sair um pouquinho desse aqui. Peraí. Pessoal, deixa eu só dividir aqui um outro arquivo com vocês, que é das instruções aqui. Pessoal, é o seguinte, as instruções de postagem são basicamente aqui as mesmas do capítulo 1. A única coisa que eu vou pedir para vocês, diferente nesse aqui, ó, pessoal, é o seguinte, ó, é só um nome, tá? Vou seguir aquele mesmo modo, né? Criar o arquivo único, né? Com as tarefas. O único detalhe, pessoal, é aqui, ó, estão vendo? Na hora de aqui, colocar o nome do arquivo, né, pessoal, salvar como aqui, ó, FETRANS, né, aí o seu nome, a turma, o RA, e aqui, ó, pessoal, tarefas do capítulo 2, tá bom? Só para deixar mais organizado aqui dentro das pastas, onde eu arquivo aqui as tarefas de vocês, para fazer a correção, tá bom? Só para não misturar com as do capítulo 1, tá legal? Tá? A única diferença, pessoal, o resto ele segue as mesmas orientações lá do capítulo 1, tá bom, pessoal? Tentar criar aí um arquivo único, né? E aí, pessoal, só um detalhe também, né? O link aqui também é outro, tá, pessoal? Se vocês entrarem lá na aba Trabalhos, né? Então, vocês vão encontrar agora essa atividade lá atribuída, tá? Tarefas do capítulo 2, equação da continuidade, tá bom? Tudo bem? Vocês vão ver que tem essa tarefa aqui atribuída, tá bom, pessoal? Só tomem cuidado para não jogar lá no capítulo 1, tá bom? Tudo bem? Não, então, Bruno, por isso, se você olhar aqui as instruções, Bruno, pede para criar um arquivo só, tá? Então, você pode, por exemplo, usando o aplicativo aqui que é sugerido, esse é sugerido. Tem outros aplicativos que fazem a mesma coisa, tá, Bruno? Você pode fotografar aqui as 9 páginas na sequência, né? Tarefa 1, 2, 3, 4 até a 9, tá? E no final, esse aplicativo, esse Scanner, ele pergunta se você quer agrupar tudo num arquivo só, tá? E é esse o objetivo, tá, Bruno? Agrupa tudo como um arquivo só, tá? E aí nomeia ele aqui dessa maneira, né? FETRANS, que é a nossa disciplina, Fenômenos de Transporte, o seu nome, a sua turma, o seu RA, e aí tarefas do capítulo 2. O Marcos está me avisando aqui, que o aplicativo do OneDrive também faz isso, né? Legal, Marcos, obrigado pela dica. Uhum, uhum. E isso, Gabriel, para postar no Teams, tá, Gabriel? Você entra lá, aí tem a aba Trabalhos, tá bom? Gabriel, tem a aba Trabalhos, tá? Aí você vai ter lá atribuídos, tá bom? Você vai ver que tá lá tarefas, capítulo 2, tá? Equação da continuidade, tá bom, Gabriel? O Juan, o Bruno também estão me dando dica aqui, que o aplicativo, né? I Love PDF também faz isso, tá bom, pessoal? Sim, pedia, Gabriel, da mesma maneira, tá? Se você entrar lá na nossa pasta, lá no Slides Arquivos, tem lá a instrução de postagem, um arquivo parecido com esse aqui, era pedir a mesma coisa, tá? Só que lá estava tarefas do capítulo 1, né? Ao invés de estar capítulo 2, tá bom? Tudo bem, pessoal? Ok?
tá? Bom, não tem problema, Gabriel, mas só peço que nesse aqui você tente seguir esse padrão, tá bom, Gabriel? Tá? Não tem problema não, tá bom? Uhum. Ok? Então tá bom. Pessoal, então é o seguinte. Então, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar aqui com um novo tema, tá? Que é a equação da energia, tá legal? Pessoal, a equação da energia, nós vamos começar aqui aplicando, né? Através das 6 hipóteses simplificadoras de Bernoulli. Tá? E observe o seguinte, pessoal, essas hipóteses, ao longo aqui das aulas, dos exercícios que nós formos resolvendo, nós vamos derrubando aí essas hipóteses aí ao longo das nossas aulas. Tá bom? Tá ok? Eu vou colocar aqui o arquivo, pessoal, só um minutinho aqui, ó. Vamos dividir outra tela agora aqui com vocês, ó. Deixa eu parar essa aqui. João, eu vou, agora na hora do intervalo, João, eu vou subir 2 arquivos lá para a nossa pasta lá no Teams, tá? Que é esse arquivo aqui, ó, que vai estar como aula 8, tá bom? E as instruções aí de postagem do capítulo 2, tá bom? Tá bom, João? Tá? Só espera um pouquinho, no intervalo eu subo os 2 arquivos lá para a pasta, tá? Para nossa pasta lá no Teams, tá legal? Uhum. Ok? Vamos, além, tá, de fazer aqui o balanço de massas, né? Comparar aqui o fluxo em massa, né, de entrada com o fluxo em massa de saída do nosso volume de controle. Então, a partir de agora, pessoal, nós também vamos aplicar aqui o balanço de energia. Tá legal? Tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, primeira coisa, né? Quando se fala aqui em balanço de energia, nós temos que lembrar o seguinte, ó. Nós temos que recordar aqui as formas de energia, né? Lembra o seguinte, pessoal, quando se fala aqui nas formas de energia, lembra o seguinte, nós temos aqui as 2 formas de energia, né? Que são a energia, as formas de energia contidas. Lembrem que a energia contida é aquela que pertence ao ponto, tá? É aquela que pertence, no nosso caso de fluidos, à seção de análise, tá? E nós temos a forma de energia em trânsito, onde essa forma de energia em trânsito ou é calor ou é trabalho. Sim, Maurício, já é o capítulo 3 da apostila de fenômenos de transporte. Exato, Maurício, já é o capítulo 3, tá? Vamos lá. Pessoal, quando se fala aqui na forma de energia contida, né? Porque energia cinética, energia potencial, elas são formas de energia contidas, pessoal. Entenda o seguinte, pessoal, quando nós vamos avaliar a energia cinética, lembrem que a energia cinética, ela está associada a quê? À velocidade, né? Se nós lembrarmos aqui, energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, quando nós vamos quantificar, eu vou calcular aqui a energia cinética no ponto A. Então, como é que nós fazemos? Nós calculamos lá, massa vezes a velocidade do móvel no ponto A ao quadrado dividido por 2.
eu vou calcular a energia cinética no ponto B. Então, nós fazemos lá, massa, velocidade do módulo lá no ponto B ao quadrado, dividido por 2. Então, observe, pessoal, que a energia cinética, ela pertence ao ponto, ela pertence à seção de análise. Por isso que ela é chamada aqui de forma de energia contida, tá? Porque ela vai pertencer àquele ponto. A velocidade no ponto A, por exemplo, é 10 metros por segundo. Então, eu tenho a energia cinética no ponto A dada em função dessa velocidade de 10 metros por segundo. No ponto B, essa velocidade ela era de 5 metros por segundo. Então, quer dizer, na hora que eu quantificar a energia cinética no ponto B, eu uso a velocidade de 5 metros por segundo. Então, observem, pessoal, que a energia cinética, ela pertence ao ponto, ela pertence à seção de análise. Por isso, ela é chamada de energia contida. A mesma coisa, pessoal, vale para as energias potenciais, gravitacional, potencial de pressão, potencial elétrica, potencial elástica. Observem, pessoal, que essas formas de energias, essas energias potenciais, elas pertencem àquele ponto. Quando nós vamos avaliar a energia potencial gravitacional no ponto A, como é que nós fazemos? Massa vezes gravidade vezes altura do ponto A. Eu quero analisar a energia potencial gravitacional no ponto B. Como é que eu faço? Massa vezes gravidade vezes altura do ponto B. Então, observem, pessoal, que assim como a energia cinética, a energia potencial, ela também pertence ao ponto de análise, tá? Ela pertence, no caso de fluidos, à seção de análise. Potencial devido aos efeitos de pressão, pessoal, a mesma coisa. Eu vou analisar a pressão no ponto A. A pressão no ponto A, ela vai gerar aqui uma determinada quantidade de energia potencial. A pressão no ponto B, ela gera uma determinada quantidade de energia potencial lá no ponto B, tá? Então, energia cinética, energia potencial, elas são classificadas como formas de energia contidas, tá, pessoal? Por quê? Elas pertencem ao ponto, elas pertencem à seção de análise. Legal? Agora, pessoal, quando se fala em calor, quando se fala aqui em trabalho, aí são classificadas como formas, né, de energia em trânsito. Por que em trânsito? Porque há um deslocamento, há um movimento. Nós estamos estudando muito aí a classificação de calor, né, pessoal, lá em termodinâmica. Nós vimos, para que exista o calor, ele é a energia em trânsito, não é isso? Devido ao desnível térmico entre dois corpos, né? Ou seja, calor é a energia que flui do corpo de maior temperatura para outro de menor. Então, observem que, para que exista aqui o calor, tem que existir o desnível térmico. Então, o fluxo, há um movimento de energia, né, do corpo de maior temperatura para o de menor. Mesma coisa, né, pessoal, quando se fala em trabalho. Quando nós vamos calcular o trabalho realizado por uma força, como é que nós calculamos o trabalho usando o caso geral? É força vezes deslocamento. Não é isso? Pelo caso geral, é o F vezes o DS, né? A força vezes aí a variação de posição, né? Então ele fala, olha, foi aplicada aqui uma força de 50 newtons, onde ela deslocou um determinado móvel do ponto A até o ponto B, né? Onde eles estavam distantes aí 10 metros. Pergunta, qual foi o trabalho realizado pela força? Aí nós fazemos, né, o produto, intensidade da força, vezes a distância, vezes o deslocamento, né? Então, observem que para quantificar o trabalho,
para quantificar a quantidade de calor, tem que se analisar essa energia em movimento. Então, pessoal, por isso que trabalho e calor são formas de energia em trânsito, tá? Aqui, pessoal, nos fluidos, no balanço de energia, nós vamos trabalhar com todas essas formas aqui de energia envolvidas. As energias contidas, cinética e as potenciais, as energias em trânsito, o trabalho e o calor. Tudo bem? Ok? Bom, pessoal, só para nós recordarmos aqui um pouquinho alguns conceitos importantes, o primeiro deles é a energia cinética, né? Pessoal, quando se fala aqui em energia cinética, o que nós temos que lembrar? Que a energia cinética é o tipo de energia que um objeto possui quando se encontra em movimento, né? Ou seja, ele varia em função da velocidade e da massa de um corpo, né? Ou seja, se existe velocidade, haverá energia cinética. Legal? O que nós temos que lembrar? Pessoal, qual a equação utilizada aqui para quantificar a energia cinética? Nós temos que lembrar, a energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Olha aí, pessoal, energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, pessoal, só para pegar aqui como um exemplo, né? Se nós olharmos, nós temos aqui essa bola aqui, essa bola de boliche, né? Ela tem aqui uma massa de 5 quilogramas. Se deslocando aqui, com a velocidade de 2 metros por segundo, então, se nós formos calcular aqui a energia cinética, aqui, contida aqui na bola, né, durante o movimento, então, o que nós temos? A massa, 5 quilogramas, a velocidade, 2 metros por segundo, dividido por 2, né? Então, seria aí, 5 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, né, pessoal? 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10 joules, né? Então, quando ela se move aqui, com a velocidade de 2 metros por segundo, então ela tem aqui uma quantidade de energia cinética equivalente a 10 joules, né? A mesma coisa aqui, pessoal, tenho aqui a bolinha de tênis, né? Ela tem uma massa aí de 0,05 quilogramas, se deslocando com a mesma velocidade de 2 metros por segundo. Então, nós teríamos aqui, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Olha aí, pessoal, a massa 0,05, a velocidade 2, né? 2 metros por segundo sobre 2. Olha aí, pessoal, seria o quê? 0,05 vezes 4 dividido por 2, 0,1 joule. Tudo bem? Tá? Então, lembrem, pessoal, energia cinética, né? Como é que nós vamos quantificar? Então, é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Ok? Tá? Então, lembrem, pessoal, energia cinética, então, é o tipo de energia que o objeto possui quando se encontra em movimento, né? Ela varia aqui em função da velocidade e da massa de um corpo. Legal? Tudo bem, pessoal? Recordaram aqui? Ok? Tá? Vamos lá? Pessoal, Bruno, se eu derivar a energia, obtenho a força? Aqui não, Bruno. Aqui não teria não, tá, Bruno? Não, Gabriel, não, tá?
o Gabriel me pergunta, né, se energia cinética não existe a aceleração. A aceleração, Gabriel, vamos supor que seja aqui um movimento uniformemente variado, né, a aceleração, ela vai interferir aqui indiretamente, né, porque aí você terá aqui a variação da velocidade, né, em cada instante, tá? Aí, em cada instante, você teria aqui o valor da energia cinética, tá bom? Ela influencia aqui, Gabriel, mas de uma maneira indireta, tá? Tudo bem? Tá? Pessoal, anotaram? Vamos dar uma olhada aqui, ó, na segunda forma de energia contida, e nós vamos trabalhar muito com ela, pessoal, que é aqui, ó, a energia potencial gravitacional. Pessoal, lembrem que a energia potencial gravitacional, ela é a energia relacionada à altura de um corpo em relação a um plano horizontal de referência, tá? Então, pessoal, ó, dessa forma, quando elevamos aí um corpo de massa m à altura z, tá? Estamos transferindo aqui energia para o corpo na forma de trabalho, ok? Então, o corpo acumula energia e a transforma em energia cinética quando soltamos, né? Quando ele volta aqui para sua posição inicial. Pessoal, 2 pontos importantes aqui, né? Sempre, tá? Que nós trabalhamos aqui com energia potencial, pessoal, e tanto faz, tá? Pode ser potencial gravitacional, potencial elástica, potencial elétrica, potencial devido aí aos efeitos de pressão, tá? Sempre que trabalhamos aí com energia potencial, pessoal, nós precisamos de um ponto de referência, tá? Por quê? Pessoal, se nós não estabelecemos aqui um ponto de referência para a energia potencial, ela vai tender ao infinito, tá? Então, nós temos que, sempre que nós vamos trabalhar com energia potencial, nós temos que ter um ponto de referência, onde, pessoal, esse ponto de referência, ele representa o local aonde a energia potencial é nula, aonde ela é igual a zero, tá? Então, pessoal, sempre, tá? Que nós vamos trabalhar aqui com energia potencial, ela precisa aqui de um ponto de referência. O que é esse ponto de referência, pessoal? O ponto de referência, ele representa o local aonde a energia potencial, ela é nula, ela é igual a zero. Se nós não estabelecermos esse ponto de referência, tá? A energia potencial, ela tenderá ao infinito, tá? Agora, pessoal, esse ponto de referência, ele é arbitrário. Nós definimos esse ponto de referência, aonde a energia potencial será nula. Agora, um detalhe importante, uma vez definido o ponto aonde nós teremos a referência para a energia potencial, ele deve ser levado, ele deve ser respeitado, né, esse local, como sendo energia potencial igual a zero, até o final da sua análise. Você não pode, no meio da análise, não gostei desse lugar aqui, ó, vou levar esse plano de referência aqui para cima. Aí não, aí você tem que voltar e refazer todos os cálculos. Tudo bem? Então, pessoal, muito cuidado, tá? Na hora da escolha do ponto aqui, da posição do plano horizontal de referência, tá? Ele será fundamental aqui para nós, tá bom, pessoal? Na análise aqui dessa cota Z. Pessoal, outro detalhe importante aqui é o seguinte, ó. Vocês estão vendo que a altura aqui, ela está representada pela letra Z. Por que pela letra Z, pessoal?
lembra o seguinte, vocês estão estudando agora geometria analítica, né? Vocês viram que os vetores, eles são livres no plano, os vetores são livres no espaço, né? E quando se trabalha aqui num sistema tridimensional, então nós temos ali o eixo X, que é o eixo das abscissas, nós temos o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e nós temos o eixo Z, que é o chamado eixo das cotas. Tá? Então, pessoal, sempre que nós formos representar aqui a altura nesse balanço de energia, tá, pessoal? Então, essa altura, ela será representada aqui, ó, pela letra Z, tá bom? Então, pessoal, a letra Z, ela vai representar aqui a altura do ponto ou da seção de análise em função do plano horizontal de referência, tá? Então ele fala, olha, o ponto A, ele está na cota Z igual a 10 metros. O que quer dizer, o que vai representar essa cota Z igual a 10 metros, pessoal? Ela vai representar para nós, aqui no balanço de energia, que aquele ponto de análise, aquela seção de análise, está distante verticalmente do plano horizontal de referência, uma distância de 10 metros, tá? Então, pessoal, a altura aqui, ó, se vocês olharem, ela será representada aqui pela letra Z, tá bom? Então, a letra Z, ela representa aqui a altura, ou a distância vertical do ponto de análise até o plano horizontal de referência. Legal? Tudo bem, pessoal? Ó, observem a energia potencial, massa vezes gravidade vezes altura. Legal? Gabriel, dá para dizer então que é peso vezes altura? Sim, Gabriel, pode dizer sim. Tá bom? Pode dizer sim, peso vezes altura, é isso aí. Tá? Gabriel, o plano de referência entende o seguinte: nós precisamos aqui admitir um ponto onde a energia potencial seja nula. Tá? Geralmente, pessoal, aonde nós adotamos a posição do plano horizontal de referência? Aonde nós temos a origem das cotas, a referência das cotas. Por exemplo, pessoal, quando nós vamos conduzir, nós temos uma linha ali, onde nós puxamos as cotas, para indicar a altura, uma profundidade, tudo bem? Então, geralmente, Gabriel, nós adotamos a posição do plano horizontal de referência aonde nós temos a origem das cotas. Você olha para o desenho e vê, olha, as cotas estão sendo puxadas desse ponto. Então, nós costumamos adotar a posição do plano horizontal de referência aonde você tem a referência das cotas do seu desenho. Tudo bem? Ok? Sim, Gabriel. O Gabriel me pergunta, né? O plano de referência poderia ser o chão, por exemplo? Poderia, Gabriel, sem nenhum problema. Sala. Posso colocar, ele é arbitrário. O único cuidado é o seguinte: uma vez que você começou a sua análise, colocando o plano horizontal de referência ali no piso, junto ao chão, você tem que deixar ele ali até o final da sua análise. Se chegar no meio da sua análise, você falar, puxa, esse ponto não ficou legal, eu vou subir ele aqui, ó, numa altura aqui de 5 metros. Aí você tem que voltar e refazer todos os seus cálculos. Tudo bem? Ok? Uhum. Não, Maurício, só tem um ponto. Você tem que adotar um ponto só, tá, Maurício?
né? O Maurício me pergunta aqui, ó, pessoal, e se existir mais de um ponto no desenho? Não, você só pode ter um ponto de referência. Tá, Maurício? Se existir mais de um ponto lá, aonde você pode adotar o plano horizontal de referência, você vê qual vai facilitar mais a análise para você. Tá bom, Maurício? Mas você vai ter, na análise, no balanço de energia, apenas um. Tá bom? Você escolhe um. Legal? Juan, uma usina hidrelétrica usa energia cinética? Ela usa as duas, tá, Juan? A energia cinética e a potencial gravitacional. Tá bom? Ela usa as duas. Nós vamos fazer exercício, tá, Juan? Para calcular a potência da turbina de uma usina hidrelétrica, tá? Você vai ver que as duas estão envolvidas, tanto a cinética quanto a potencial gravitacional, tá? Legal? Bom, pessoal, então, ó, resumindo, energia potencial gravitacional, como é que nós calculamos? Massa vezes gravidade vezes altura, né? Vamos supor que aqui fosse o ponto A, né? Então, ela seria massa vezes gravidade vezes a altura do ponto A. Tudo bem? Olha o exemplo aqui, ó, pessoal. Nós temos aqui uma bola, né? Ela tem aqui uma massa de 0,3 quilogramas e em relação aqui a esse plano de referência aqui embaixo, ela está a uma altura de 4 metros. Então ele quer saber, ó, qual é a energia potencial, né, acumulada aqui na bola quando ela está com essa altura de 4 metros, né? Então nós temos, ó, energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Olha lá, pessoal, a massa da bola 0,3 quilogramas, aceleração G 9,8 metros por segundo ao quadrado, a altura aqui aonde a bola está posicionada 4 metros, né? 0,3 vezes 9,8 vezes 4, 11,76 joules. Tudo bem? Essa seria a energia potencial gravitacional acumulada aqui nessa bola, né? Quando ela está na altura de 4 metros. Tudo bem? Gabriel me pergunta, né? Energia cinética e potencial gravitacional são inversamente proporcionais, certo? Assim, Gabriel, nesse caso, por exemplo, aqui da bola, sim. Por quê? Imagine o seguinte, Gabriel, nessa situação inicial, quando a bola está aqui na altura de 4 metros, imagine que ela está parada aqui nessa altura de 4 metros. Eu estou segurando ela numa altura de 4 metros em relação ao solo. Então, ela teria aqui a energia potencial gravitacional acumulada de 11,76 joules, a energia cinética zero, né? Porque no instante inicial eu estaria segurando a velocidade inicial zero, energia cinética zero. Quando eu solto essa bola, a altura vai diminuindo. Por consequência, ó, uma diminuição na cota Z. O que acontece com a energia potencial gravitacional? Ela diminui, né? Porém, lembrem, pessoal, é o princípio da conservação de energia. Essa energia potencial gravitacional ela vai ser convertida. Nesse caso, quando eu soltei a bola, ela vai adquirindo uma velocidade. Então, essa energia potencial gravitacional ela vai sendo convertida aqui na energia cinética. Aonde nós teríamos o valor máximo para a energia cinética, né? Quando ela tocasse aqui o solo. Tudo bem? Legal, Gabriel? Tá? Aí é caso a caso, tá, Gabriel? Que nós temos que avaliar. Tá bom? Nesse caso aqui, não, tá, Ivan? Potencial elástica, não. Lembra, Ivan, que para existir a potencial elástica, teríamos que ter aqui a presença de uma mola, um cabo, né, sendo tracionado, tá bom? Nesse exemplo aqui, não, teria só a gravitacional mesmo, tá bom, Ivan? Tá? Tudo bem, pessoal? Lembraram aqui o conceito da energia potencial gravitacional? Tudo bem? Ok?
Isso, Ivan, se tiver uma mola, perfeito. Aí entra a elástica também. Legal? Pessoal, tem uma forma de energia potencial que ela vai entrar aqui na nossa análise, no nosso balanço de energia, que é a energia potencial devido aos efeitos de pressão, tá? O que acontece aqui, pessoal? Lembrem que quando nós calculamos aqui pressão, né? Então você considera aqui um sistema, a energia potencial de pressão, ela está associada às forças de pressão atuantes aqui no escoamento do fluido, tá? Então, pessoal, quando nós calculamos pressão, se vocês se lembrarem aí do semestre passado, como é que eu calculo pressão, pessoal? Lembra o seguinte, pressão é a razão entre a força que age perpendicularmente à superfície do fluido e a área da superfície de contato. Não é isso, pessoal? Pressão, força dividido por área, né? Agora, quando nós olhamos aqui para o desenho, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no desenho. Quando nós olhamos aqui para o desenho, lembra o seguinte, pessoal, essa força, ela está atuando aqui sobre essa camada de fluido, tá? Só que essa camada de fluido, ela sofre aqui um deslocamento ds, não é isso? O fluido está em movimento, tá legal, pessoal? O fluido aqui, ele está em movimento, ele está efetuando aqui um deslocamento. Então, no instante inicial, o fluido entrou aqui no nosso volume de controle, né? No instante final, ele percorreu essa distância ds. Pessoal, o que nós temos que lembrar? Quando nós falamos em trabalho, lembrem que trabalho é força vezes deslocamento, né? Então, se nós olharmos aqui, nós temos um produto, né? F, força, vezes um deslocamento ds. Então, pessoal, se nós olharmos o trabalho realizado, né? Força vezes deslocamento, nós podemos, no lugar da força, como nós estamos avaliando os efeitos de pressão, nós sabemos que no lugar da força, nós podemos escrever aqui, pessoal, pressão vezes área, não é isso? Ó? Então, trabalho, ele pode ser aqui, ó, pressão vezes área vezes deslocamento. Só um detalhe importante aqui, pessoal, o trabalho aqui em fluidos, nós vamos representar aqui pela letra W, tá? Por que nós não utilizaremos a letra gretal aqui em fluidos, pessoal? Porque, lembrem, lá do início do semestre, na lei de Newton da viscosidade, nós usamos a letra grega tal para representar a tensão de cisalhamento, né? Então, pessoal, para não confundir trabalho com tensão de cisalhamento, nós vamos usar aqui em fluidos para representar o trabalho a letra W maiúscula, tá bom? Tá? Vitor, nós vamos fazer intervalo. Vitor, deixa eu só concluir aqui a energia potencial de pressão, aí nós fazemos o intervalo, tá, Vitor? Pode ser que a gente estique um pouquinho o horário do intervalo aí, tá bom? Tudo bem? Só para concluir, para a gente não perder aqui a linha de raciocínio, tá? Pessoal, então lembrem, ó, pressão vezes área vezes o deslocamento, ok? Agora, pessoal, vamos pensar o seguinte, ó, a área é a área da seção transversal, não é isso? Ó, é essa área aqui. Se nós fizermos a área vezes esse deslocamento ds,
Pessoal, o que nós estamos calculando aqui, ó? Se eu pegar essa área da seção transversal e multiplicar por esse comprimento aqui, ó, pessoal, por esse ds, o que eu estou calculando, pessoal? Eu estou calculando o quê? O volume. É isso aí, Harrison, eu calculei o volume. Então, pessoal, observem que o trabalho aqui, ó, realizado pelas forças, né, devido ao efeito de pressão, ele pode ser dado pelo produto, ó, pressão vezes a variação de volume, é um PDV, pressão vezes variação de volume. Legal? Agora, existe o seguinte, pessoal, uma das formas, uma vez que aqui, ó, nós queremos a energia potencial de pressão, lembrem que uma das formas de se calcular o trabalho realizado é através da variação de energia. Vocês fizeram muito isso no semestre passado, lá em mecânica da partícula, né? Para calcular a variação de energia, né? Vocês tinham a representação do trabalho, a energia mutual em relação à energia ponto B, né? Então, por exemplo, a variação da energia cinética, a variação da energia potencial, você tinha lá como quantificar o trabalho realizado. A mesma coisa vale aqui, pessoal. Estamos falando de energia potencial, só que energia potencial de pressão, tá? Então, se nós trazemos essa análise do trabalho para a variação da energia potencial de pressão entre a entrada e a saída do volume de controle, então a variação da energia potencial de pressão, ela pode ser dada pelo produto, ó, pressão vezes a variação de volume, né? Então é um PDV. Agora, pessoal, lembrem que a energia potencial, ela pertence ao ponto, ela pertence à seção. Então, se eu quiser a energia potencial de pressão no ponto A, como é que eu faço? Ó, a integral de PDV, em função aqui da variação de volume. Então, pessoal, nós vamos usar isso muito mais lá na termodinâmica, tá? Essa integral de PDV. Mas observem, se nós quisermos a energia potencial devido ao efeito da pressão em cada ponto, nós podemos fazer aqui, ó, a integral de PDV, a integral da pressão em função da variação do volume em cada ponto. Tudo bem? Tá? Então, pessoal, lembrem, nós teremos a energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Energia potencial de pressão, a integral da pressão em função da variação do volume. A integral de PDV. Tudo bem? DW aqui, Harrison, observa que nós estamos avaliando aqui o trabalho, né? Aqui em fluidos, ó, olha lá, nós vamos representar o trabalho pela letra W, tá? O W maiúsculo. Então, esse trabalho, esse DW aqui, representa o trabalho realizado. É que aqui está na forma derivativa, tá, Harrison? DW igual a PDV, né? É porque ele está na forma representado, tá ok? Pela forma derivativa, tá bom? Pode ser W, Gabriel, pode ser, tá bom? É que aqui é W', né? Que aqui é a representação na forma derivativa. Poderia ser o W' sim, tá bom, Gabriel? Tá legal? Tudo bem? Pessoal, é o seguinte, agora são 8h30, né? Vamos fazer um intervalo, pessoal, para vocês tomarem uma água, recarregarem aí as baterias. Pessoal, 8h50, nós retomamos aqui na sequência. E, pessoal, nesse intervalo, eu vou colocar os slides para vocês lá, tá? Esse slide aqui é aula 8, eu vou colocar lá no Teams, e as instruções de postagem lá das tarefas do capítulo 2, tá bom? Tudo bem? Tá legal? Aí nós voltamos 8h50, tá, pessoal? Tá ok? Para dar sequência aqui. Bruno, deixa eu ver a pergunta do Bruno aqui. Para obter a aceleração, eu preciso derivar a equação da velocidade completa, né?
ou é possível obter a partir de uma unidade de velocidade em função do tempo, ou até mesmo IME como exemplo da cinética. Para obter a solução, precisa derivar a equação da velocidade completa, ok? Função de tempo. Não. Esse caso não tem como relacionar aqui com a energia cinética, tá, Bruno? Peraí, para obter, eu preciso derivar a equação. Não, Bruno, observe o seguinte, se você deriva a velocidade, tudo bem, você tem a aceleração, tá? Mas aí, observe o seguinte, se você derivar ali a velocidade, você tem que derivar a energia também, tá? Então, observa que a aceleração, ela influencia na energia cinética, influencia, tá? Só que indiretamente, né? Através da variação na intensidade do vetor velocidade. Tá bom? Aí você vai tendo a variação da energia cinética em cada ponto. Tá legal? Tudo bem, Bruno? Uhum. Valeu? Uhum. Ivan, do jeito que está escrito lá, deixa eu ver lá, Ivan, como é que tá. Tá bom? Eu não lembro agora de cabeça, Ivan. Mas eu acho que tá capítulo 2. Tá bom? Deixa eu rever lá, eu coloco lá, Ivan. Já subo o arquivo lá para vocês, tá? Uhum. Tá? Pessoal, então nós vamos fazer o nosso intervalo agora, voltamos 8h50, tá bom? Nesse intervalo eu vou subir o arquivo para vocês lá, tá? Uhum.